Que a graça e a paz esteja com todos. Meus irmãos, que grande alegria poder estar aqui mais uma vez, expondo a palavra de Deus, neste momento tão oportuno, que é o culto solene. O momento que eu e você, como igreja do Senhor, temos o privilégio de cultuarmos a Deus em espírito e em verdade, através do culto congregacional. Por isso eu peço que todos aqueles que estiverem aqui, aos demais, que possamos nos aquietar neste momento. O momento da exposição bíblica é uma das partes essenciais do culto bíblico. Justamente porque, enquanto os louvores, as músicas que nós cantamos, as orações que foram realizadas, é uma forma de gratidão a Deus. Mas a exposição bíblica, irmãos, é Deus falando conosco. E Deus exige para nós reverência, temor, quando nós estamos aqui ouvindo a sua palavra. Com esse mesmo espírito de adoração, eu convido você nesta noite a abrir a sua Bíblia na carta de Filemon. Carta de Filemon, versículos de 4 a 7. Carta de Filemon, versículos de 4 a 7. Mês passado eu fiz uma exposição nos versículos de 1 a 3. E hoje nós trabalharemos os versículos de 4 a 7. Todos aqueles que acharam de modo assentados em reverência ao nosso Deus, ouçamos o que o Senhor diz mediante a sua palavra. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Que Deus nos abençoe mediante a leitura da sua palavra. Meus irmãos, normalmente, aquelas pessoas que estão aqui em nosso meio, que fizeram alguma faculdade, se depararam em algum momento do seu curso com as credenciais de um professor, de um autor, de uma obra. E essas credenciais, elas são importantes porque expressam as qualificações acadêmicas daquele que leciona determinada matéria. Isto assegura o leitor de que aquela obra, de que aquele ensino, ele é totalmente confiável, pois dá argumentos e ideias que são amplamente aceitas na academia. Eu tive a oportunidade, juntamente com a seminarista Stephanie, de realizarmos uma monografia. E a monografia exige uma pesquisa acurada sobre determinado assunto, e nós precisamos ter autores que sejam renomados e que sejam especializados naquele assunto que nós estamos nos propondo a escrever. Mas isso não é apenas na faculdade, na academia. Isto é na vida. Nós somos levados a tomar certas decisões e estabelecer muito bem as pessoas que estarão conosco na nossa caminhada. Uma delas é escolher amigos. Nós escolhemos certas pessoas para desabafar os nossos medos, as nossas ansiedades. Nós consultamos pessoas experientes para nos aconselhar diante de algumas decisões da nossa vida, decisões importantes, como achar uma pessoa para casar, o momento certo de ter filhos, e até mesmo quando nós estamos doentes. Nós escolhemos um médico específico
em determinada doença. Se você tem um problema de coração, você vai procurar um cardiologista, alguém que é especializado naquele assunto. Irmãos, tanto na faculdade, como também na vida, em decisões comuns, nós entendemos que existe uma escolha essencial, pois precisamos saber quais são as credenciais daquela pessoa. Da mesma forma é o cristianismo. O cristianismo prega as credenciais daqueles que querem seguir o Senhor. Existem características, qualificações para aqueles que querem servir a Deus. Justamente pensando nisso, entendendo que a fé que uma vez é depositada no coração dos eleitos, ela produz homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, que vivem de acordo com a sua vontade. E aqui neste versículo em específico, o apóstolo Paulo detecta credenciais na vida de Filemão. Estes versículos, justamente Paulo elogia Filemão pela fé e pelo seu amor para com todos os santos. Filemão era um cristão, era uma pessoa realmente dedicada ao Senhor. Isso era visto na sua própria vida, mediante o seu próprio testemunho, tanto diante do pleno conhecimento de Deus, o que resultava em frutos na vida do apóstolo Paulo e também para a congregação. É pensando então nisso, irmãos, que nós pensaremos nessa noite sobre as credenciais do verdadeiro cristianismo. E eu queria abordar 3 verdades que estão neste texto. Primeiro, versículos de 4 a 5 nos dá a primeira credencial do verdadeiro cristianismo. E a primeira credencial é o amor sacrificial aos santos e a fé em Cristo. Leiamos novamente. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele expressou uma verdade essencial em suas cartas, em todo o seu ministério. Ele iniciava suas cartas agradecendo pela vida dos seus destinatários. Muitos deles eram colaboradores, filhos na fé, que ajudaram o apóstolo Paulo em determinadas ocasiões do seu ministério. Se você lembra muito bem da carta de Filipenses, o apóstolo Paulo começa a sua carta dizendo o seguinte: dou graças a meu Deus por tudo que eu recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós. Um outro exemplo, na carta de Tessalonicenses. Paulo, encantado com o crescimento, com a propagação do evangelho no meio dos Tessalonicenses, ele traz uma nota de gratidão. Eu sempre oro por vocês sem cessar, porque tenho visto a operosidade da fé de vocês. Paulo sempre demonstrou uma preocupação de orar. Mas essa oração, irmãos, não era uma oração ocasional, era uma oração contínua. Veja como Paulo inicia o seu versículo. Eu, Paulo, sempre oro por você, meu irmão. Eram orações específicas e ininterruptas. Eram contínuas. Sempre Paulo orava por Filemão. Assim, isso nos mostra que Paulo orava habitualmente, tendo em vista a maturidade da fé. Paulo possivelmente aqui, irmãos, ouviu as informações da situação de Filemão, possivelmente pelo colaborador da igreja de Colossos, Epáfras, citado lá na carta de Colossenses.
E ele ora especificamente por Filemon, elogiando certas atividades, certas credenciais na vida dele. Mas como nós já conhecemos um pouco do contexto da carta, o apóstolo Paulo não está fazendo aqui necessariamente um tipo de barganha. Como nós costumamos dizer, ele não está puxando o saco de Filemon. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é preparando o terreno para que Filemon entenda que ele precisa se reconciliar com Onésimo, o seu escravo. Que agora não é mais o seu escravo, mas é o seu irmão de fé. Ele é alguém que agora faz parte da mesma família da fé. E o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele expressa o primeiro motivo da sua gratidão a Deus, que era o amor aos santos. Ele diz: tanto o amor aos santos, como também a fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra amor aqui, queridos, no contexto bíblico, ela aparece tendo vários sentidos. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo utiliza essa palavra no sentido de um amor sacrificial. Não é um amor voltado a interesses, como normalmente nós conhecemos pela nossa cultura. É um amor sacrificial. E isto mostra a base do cristianismo. O cristianismo tem como base o amor. Se nós lermos os versículos mais conhecidos da Escritura, nós vemos João denotando o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em outros textos, não que nós tenhamos o amado primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Por que que Ele nos amou primeiro? Porque Deus é amor. Então, queridos, a atividade de Deus é amor, que procura um amor recíproco ao homem. O próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou isso no seu ministério, na sua vida. Um amor voluntário, uma vida dedicada. Em João capítulo 13, ele demonstrou pela sua vida e pelo seu ministério, através das seguintes palavras: um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz: se eu falar a língua dos anjos, se eu realizar várias maravilhas, se eu não tiver amor, de nada vale. O amor é a base do cristianismo. Nós amamos as pessoas, nós amamos o próximo, porque Deus nos amou. Isso é um reflexo da nossa fé. Este amor, irmãos, não é individualista. Ele não procura os seus próprios interesses. Antes, ele é paciente e benigno. Isto significa que o amor bíblico não é um sentimento subjetivo. Amor não se acaba. Amor é uma ação voluntária. Eu decido amar alguém, pautado, independente das circunstâncias. É um amor altruísta pelos seus irmãos em Cristo. Filemon era reconhecido por isso. Ele tinha um amor pelos santos, um amor sincero, um amor que realmente se preocupava, que era demonstrado em ações amorosas. O segundo motivo que Paulo elenca da sua gratidão a Deus é a fé no Senhor Jesus Cristo. E fé aqui, queridos, significa uma confiança inabalável no próprio Senhor Jesus Cristo. No contexto bíblico, fé não está ligado, queridos, a um pensamento positivo de que as coisas darão certo. Nós temos esse costume, né? Vamos orar por determinada situação, para o nosso irmão que está
com câncer, orar com fé para que ele possa ser curado. Mas, irmãos, fé no contexto bíblico não está ligado a um pensamento de que as coisas vão dar certo. Mas fé é uma confiança inabalável no próprio Deus, que não vai responder necessariamente de acordo com o que pedimos, mas que fará a sua soberana vontade. O que Ele vai fazer conosco é nos conformar à sua vontade. Aliás, Jesus ensinou isso. Seja feita a tua vontade, como na terra e no céu. Veja, fé não é um salto no escuro, mas uma confiança inabalável em Deus. Em vários textos das Escrituras nós vemos que a fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. O autor de Hebreus também mostra que ela é a maneira que assegura a nossa esperança. Até a nossa ressurreição, conforme Romanos, nós seremos capacitados pelo poder de Deus mediante a fé. A Bíblia diz que a nossa justificação é mediante a fé. A nossa salvação é mediante a fé. Fé em quem? No Senhor Jesus Cristo. Fé na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Veja, Paulo está mostrando a credencial do cristianismo verdadeiro: o amor aos santos e uma fé autêntica, verdadeira em Cristo Jesus. Sua vida demonstrava marcas do verdadeiro cristianismo. Como nós podemos aplicar isso para a nossa vida? Primeiro, irmãos, nós precisamos compreender que o verdadeiro cristianismo, ele proclama uma verdade transformadora. A mensagem que eu e você carregamos não é uma mensagem morta. Nós não falamos de um Jesus morto. Nós falamos de uma pessoa que realmente veio a este mundo, que era Deus homem, que morreu e ressuscitou dos mortos. E nós, como seu povo, testemunhamos essa fé que é viva. Essa fé não é morta. Se temos de fato essa fé, logo isso irá se evidenciar em um amor sacrificial aos santos. Nós também precisamos tirar o nosso olhar, a nossa visão de que fé está ligada a uma visão triunfalista das coisas, uma visão determinista, ou fruto de experiências místicas ou esotéricas. Pelo contrário, fé repousa na confiança na pessoa de Cristo, através do amor aos santos. Essas credenciais, irmãos, demonstram o verdadeiro cristianismo pregado por Jesus e pelos apóstolos. A pergunta que nós devemos fazer para nós é: temos demonstrado esse amor para com os nossos irmãos de fé? Esse amor tem sido visto em nossa vida? Será que os não crentes, será que a liderança da minha igreja, será que os meus companheiros de fé olham para mim, enxergam em mim um amor sacrificial aos santos? O amor pregado pelo cristianismo não se estende apenas aos companheiros de fé, mas Jesus nos ensinou a amar não somente aquele que nos ama, mas também inimigos e aquele que nos persegue. Este amor pregado pelo cristianismo se estende a todas as pessoas, independentemente de raça, de etnia, de situação financeira, se ele é idoso, se ele é branco, negro, não importa. A fé pregada pelo cristianismo é um amor que deve ser oferecido a todas as pessoas, independentemente. Aquele que diz que ama Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. O amor
de fato, é uma característica, é uma credencial do verdadeiro cristianismo. A fé que nós depositamos no Senhor Jesus Cristo, e não nas nossas próprias obras, não nas nossas próprias habilidades, mas uma fé que é depositada unicamente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão pelo qual nós somos salvos, e aqueles que não demonstram essas credenciais, provam que não nasceram de novo. A segunda verdade que nós aprendemos, irmãos, é que nós precisamos prezar pela intercessão dos nossos irmãos. Sabe o que acontece, irmãos? Nós oramos pouco pelas pessoas. Nosso orgulho, o nosso egoísmo começa quando nós dobramos os nossos joelhos. Nós dedicamos mais tempo a orar pelas minhas necessidades, pelas nossas necessidades, pelas nossas decisões, por aquilo que está incomodando você, pelos seus pecados, e não é que seja errado você fazer isso. Mas Paulo está demonstrando algo real na sua vida de oração. A sua oração não era orgulhosa. A sua oração não era individualista. A sua oração pensava nos seus companheiros de fé. Paulo continuamente orou pelos seus irmãos em Cristo. E isso traz a nós esse princípio. Se você não tem um costume de orar pelo seu irmão, comece a partir de hoje. Comece a interceder por uma família, por uma situação que está passando na sua vida, na vida do seu irmão, seja de enfermidade, seja de desânimo. Ore. Ore. E ore. Interceda pela vida dos seus irmãos. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, não é uma oração pessoal, é uma oração comunitária. Então vamos resumir, irmãos. A nossa devoção a Deus, o nosso culto, a nossa preocupação com os nossos irmãos, neste momento aqui apenas. Mas vamos pregar o Evangelho realmente pela nossa vida, intercedendo pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros de fé. Passa semana e sai semana, muitas pessoas não sabem nem o que aconteceu, o que está acontecendo na vida dos irmãos. Às vezes os irmãos estão passando por tantas dificuldades, e nós não sabemos, nós não conhecemos a vida, o que aquela pessoa está passando. Mas Paulo está nos dando um princípio aqui. Ore pelo seu irmão. Filemon, eu oro sempre por você, porque eu tenho ouvido falar da sua fé e do seu amor. Então, irmãos, nós vimos aqui essa primeira credencial. A segunda credencial, irmãos, está no versículo 6, que nós temos como ponto o pleno conhecimento prático. Um conhecimento prático ou um conhecimento experiencial. Veja o versículo 6. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas que temos em Cristo. Paulo utilizou a palavra fé e a palavra amor. Agora, nesse texto, o apóstolo Paulo utiliza uma terceira palavra. E essa palavra, ela é uma das palavras-chave da carta, que é a palavra comunhão. O apóstolo Paulo toma muito cuidado ao usar cada termo para expressar o clímax da sua mensagem. E qual é o clímax da sua mensagem? Receba Onésimo como seu irmão, como um irmão caríssimo. Tenha comunhão com ele, Filemon. Ele agora não é apenas o seu escravo, ele é seu companheiro de fé, ele é seu irmão de fé, ele é o seu companheiro de lutas,
ele faz parte da mesma família que você faz parte. E Paulo tem um cuidado ao usar este termo, o que denota uma sabedoria ao tratar de um assunto tão sensível. O apóstolo Paulo sabia da situação, que não era tão boa. E o apóstolo Paulo, neste contexto, denota sensatez ao preparar esse caminho para que ele possa falar do assunto, do propósito da sua carta. E a palavra comunhão, irmãos, ela traz a ideia de você compartilhar, associar-se, ser generoso, tomar parte com alguém. Ela expressa a comunhão entre crentes que partilham da mesma fé. Comunhão com Cristo significa uma comunhão com os meus irmãos de fé. É isso que Paulo está mostrando para Filemon. Veja, por exemplo, versículo 17 da carta de Filemon. Assim, pois, se tens por companheiro, recebe-me como a mim mesmo. Paulo está dizendo, olha, se você se diz meu companheiro de fé, você vai receber Onésimo, porque ele é o seu irmão. E o texto de a palavra comunhão, quando utilizada pelos autores bíblicos, ela se refere tanto à união, né, a comunhão com os cristãos, o serviço, a união entre gentios e judeus, que podem compartilhar os seus bens materiais, conforme em Romanos capítulo 15, versículo 27. Logo, essa comunhão denota uma das verdades centrais do cristianismo. Nós somos unidos com Cristo e estamos unidos uns com os outros. Nós fazemos parte de um só corpo, nós fazemos parte de um só povo, de uma só família de fé. Veja, essa palavra comunhão, aqui utilizada por Paulo, tem esse sentido. Nós estamos vendo, Filemon, através da sua vida, essa comunhão. E a minha oração, Filemon, é para que essa comunhão se torne prática. Por estarmos ligados a Jesus Cristo, nós partilhamos da fé com os nossos irmãos através da generosidade. Portanto, irmãos, a comunhão bíblica, aqui nesse contexto, ela pode ser aplicada a todos os nossos relacionamentos. Mas aqui no contexto específico, é a base para o apelo a Filemon. Esta comunhão tem como ponte para aquilo que Paulo está dizendo no versículo 6. Para que o pleno conhecimento da sua fé seja eficaz. Ou seja, à medida que Filemon conhece a Cristo, ele deve experimentar por meio da sua vida aquilo que Paulo elencou no versículo anterior. Você, Filemon, deve demonstrar isso em prática. O conhecimento que você tem sobre Cristo deve redundar em uma vida prática da sua vida. A mesma ideia, irmãos, é ressaltada no versículo 9 e 10 de Colossenses. Paulo diz: pois desde que ouvimos falar do seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Paulo se referindo aos colossos. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês saberão de modo a sempre honrar e agradar a Deus, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. As orações de Paulo tinham um propósito. Filemão, estou orando por você, porque eu tenho ouvido falar da sua fé e do seu amor pelos santos. Mas eu continuo orando por você, para que à medida que você conhece a Cristo, esse conhecimento se transforme em boas ações, em boas obras. Paulo nos traz então
uma das verdades centrais do cristianismo. O conhecimento a Deus conduz a boas obras. Não há, irmãos, como nós conciliarmos uma boa doutrina sem aplicação para a vida dos discípulos. Nós não podemos manter um cristianismo que só vive de acordo com aquilo que eu conheço, que só está aqui na minha mente, mas que não se transforma em vida. Isso é incoerente com a fé que Jesus falou. Jesus mesmo disse: aqueles que estão ligados em mim produzem muito fruto. Infelizmente, irmãos, nós percebemos no meio cristão que muitas pessoas conhecem uma boa doutrina, sabem muito bem quais são os aspectos essenciais do verdadeiro cristianismo, as suas doutrinas essenciais, mas estão obesas. O conhecimento só fica na mente. A pessoa tem dificuldade em aplicar para a sua vida. Obesidade doutrinária é um período catastrófico para a verdadeira espiritualidade. Em contrapartida, doutrinas são como calorias que devem ser queimadas em nossos exercícios de louvor. Elas existem para serem verbalizadas em adoração, oração, não para serem acumuladas na alma. Uma boa teologia, irmãos, é uma teologia prática. E o que nós percebemos é que muitas pessoas que estão nas igrejas locais, porque não conseguem aplicar isso para as suas vidas. Elas sabem que é importante orar, mas elas não oram. Elas dizem que é importante congregar, mas elas pisam na igreja uma vez no mês. Isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo, irmãos, ele se transforma em uma vida prática e uma vida de comunhão com Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz o seguinte: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Versículo 13: enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele empregou sua vida para nos libertar de todo o pecado, para nos purificar e fazer nós o seu povo, inteiramente dedicado para boas obras. Essa é a razão pelo qual eu e você fomos salvos. Nós fomos salvos para boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Como isso pode ser aplicado para nós, irmãos? Primeiro, a segunda credencial do verdadeiro cristianismo é um conhecimento aplicado. Eu sempre tenho comentado com os adolescentes na classe da EBD que a sabedoria do livro de Provérbios, ela se transforma. Uma pessoa é realmente sábia quando ela aplica esse conhecimento que ela tem sobre Deus na sua vida. Ela pode conhecer muito, ela pode saber quais são os mandamentos de Deus, mas não ser sábio, ser um tolo, ser um insensato. As boas obras, irmãos, são resultados da fé objetiva. Nós depositamos a fé no verdadeiro Jesus Cristo. E aqui nós não podemos desconciliar a doutrina. Para que haja fé verdadeira, deve haver uma doutrina correta, uma ortodoxia correta das bases do cristianismo. Porque senão, se você deposita a fé em algo que está errado, isso não produz uma vida eficiente na vida cristã. A graça de Deus nos ensina
a praticar, uma vez que nós fomos regenerados, a lei de Deus foi gravada nos nossos corações, e agora nós temos o dever, o desejo, a alegria de servir ao Senhor. Nós devemos, irmãos, tomar cuidado com a graça barata. A graça barata é um termo que foi cunhado por Bonhoeffer, um pastor luterano do século passado, que se levantou contra os adversários nazistas. E em 1945, ele foi enforcado, porque ele se levantou contra os princípios estabelecidos pelo nazismo. E ele escreveu sobre este termo, graça barata. E ele define graça barata da seguinte forma: graça barata é um discipulado sem cruz. Graça barata é a pregação do perdão sem a exigência do arrependimento. Graça barata é o batismo sem disciplina. É a comunhão sem confissão. É a graça sem Jesus. Uma das histórias que impactaram no início da minha experiência como seminarista foi o relato de um pastor ao aconselhar um seminarista que vivia lutas pessoais. Ele tinha alguns problemas com alguns fetiches sexuais. E ele tinha uma prática muito comum no período que ele estudava no seminário. Ele, depois de preparar o seu sermão, preparar toda a pesquisa necessária para pregar, ele ia no porão da sua casa, ele se vestia de mulher, e ele, relatando para o pastor, dizia que era o momento mais satisfatório do seu dia. Era uma pessoa inteligente, era alguém que tinha uma boa teologia, mas que o seu coração estava doente. Essa teologia que ele tinha era uma teologia morta. E o pastor o confessou da seguinte forma, irmãos: devo admitir que eu me senti nocauteado por alguns instantes. Ele era um jovem teólogo brilhante e dotado, um gênio. Ele vivia e trabalhava com a palavra de Deus todos os dias. Ele podia analisar gramaticalmente os detalhes do Evangelho de Jesus Cristo. Porém, com tudo isto, ele estava perdido em um mundo de profunda confusão de identidade. E o Evangelho que ele estava estudando para ajudar os outros era incapaz de resgatá-lo. Nós temos essa tendência. Muitos daqueles que se dizem cristãos entendem esse tipo de graça na sua vida. É uma graça barata. Ela não produz uma vida piedosa, mas uma vida que envergonha o Evangelho. Portanto, a segunda credencial elencada pelo apóstolo Paulo é uma fé prática. É um conhecimento aplicado. E por fim, irmãos, no verso 7, o apóstolo Paulo mostra que o amor desenvolvido por Filemon produz frutos na comunidade cristã. Veja o versículo 7. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Nós já vimos que o apóstolo Paulo elencou características da fé testemunhada na prática por Filemon. E isso trouxe alegria para o apóstolo. Paulo diz que o amor de Filemon estava trazendo alegria e consolo para a sua vida.
A palavra alegria aqui, irmãos, ela pode ter um sentido de alegrar-se na graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele apresenta um paradoxo da alegria cristã. Como é que você pode estar alegre em meio a tristezas, aflições e cuidados? O apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Não é isso? Paulo diz claramente: olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele descreve quais foram as circunstâncias da sua vida. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter pouco, ter muito, ter fartura. Eu sei de tudo isso. Mas as circunstâncias não é a base da minha alegria. A minha alegria está naquele que me fortalece. Esta alegria só pode ser encontrada no Senhor. Essa alegria, irmãos, não é você rir. É uma alegria que é encontrada fora de nós mesmos. É uma alegria indizível no Senhor. O que explica, irmãos, uma pessoa que acabou de receber uma notícia de um câncer terminal, está feliz? Se não é a fé que ela deposita, a confiança que ela deposita no Senhor Jesus Cristo. Essa alegria não pode ser encontrada no mundo, em nós mesmos. Paulo está mostrando isso. Filemon, o seu amor tem trazido para mim uma alegria, meu irmão, tem trazido um consolo pela fé testemunhada na sua vida. Somente a alegria produzida pelo Espírito Santo pode trazer a nós um regozijo pelos nossos irmãos de fé. Paulo estava encorajado. Você sabe qual é o contexto dessa carta? O apóstolo Paulo estava preso. E ele vendo um cristão testemunhando a sua fé, amando os seus irmãos, e isto estava trazendo consolo para a sua vida, encorajamento, conforto. Não somente esse amor, esse consolo estava sendo evidenciado, trazendo resultados à vida do apóstolo, mas a comunidade cristã. Paulo termina dizendo: o amor, o coração dos santos tem sido reanimado, revigorado pela sua vida. Irmão. Filemon, irmãos, tinha um dom de reanimar, confortar, encorajar os seus companheiros de fé. Um estudioso do Novo Testamento, ele expressa a ideia aqui no versículo da seguinte forma: Filemon, falando do que Paulo está elencando as características de Filemon. Filemon, as qualidades e experiências que Deus lhe concedeu preparam para um papel mais difícil que eu vou lhe mostrar agora. Veja, o apóstolo Paulo estava preparando toda a carta para que ele fale de um assunto específico, que é a relação dele com Onésimo, de Filemon com Onésimo. Se Filemon tinha um dom de encorajar, de amar, e de ter uma fé ativa, se Onésimo era o coração de Paulo, Filemon deveria amar o seu escravo fugitivo da mesma forma que ele ama os seus irmãos. Diante disto, as credenciais que Paulo denotou na vida de Filemon, elas não podem ser definidas, irmãos, aqui como uma barganha que Paulo está fazendo aqui. Mas ele está usando esses termos para um apelo que vai ser feito no versículo 20.
Veja o versículo 20 de Filemão. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. O apóstolo Paulo estava dizendo, olha, da mesma forma, Filemão, que você tem esse dom de encorajar, de consolar, de trazer alegria para os seus companheiros de fé, reanima meu coração, se reconciliando com Onésimo, seu companheiro de fé. E a palavra aqui, irmãos, coração, ela faz referência à pessoa como um todo, onde realça os sentimentos mais profundos de Paulo por Onésimo. Agora tente imaginar Filemão lendo essa carta, sendo reconhecido pelo seu testemunho e ao mesmo tempo desafiado a praticar o amor para com todos os santos, inclusive com o seu irmão Onésimo. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil demonstrarmos perdão, amor por aqueles que nos machucam? Por aqueles que nos ofendem? Esse é o Evangelho. Filemão, você tem credenciais de um verdadeiro cristão, mas eu estou preparando você para aquilo que eu vou falar mais adiante. Receba Onésimo como seu irmão, caríssimo. Quais as aplicações que nós podemos ter, irmãos? Primeiro, o Evangelho desafia as nossas concepções espúrias de amor. Ele desafia o nosso coração orgulhoso, egoísta, individualista, quando somos ofendidos. Ele nos desafia a amar essas pessoas, independentemente dos seus pecados. Aquele que promove amor, alegria, consolo, refrigera os santos, deve trazer também amor, regozijo, confiança, consolo àqueles que machucaram. Irmãos, o amor bíblico, ele promove nos cristãos, empatia pelos sofrimentos, desafios, aflições dos santos. O amor, irmãos, não se resume em palavras vazias, abraços rápidos depois do culto. O amor bíblico é recíproco, é sensível à dor dos outros, tem compaixão por aqueles que erraram, chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, perdoa aqueles que o ofenderam. Este é o Evangelho. E Filemão deveria ter isso em mente. Isto estava trazendo resultados no amor, na alegria e no consolo de Paulo e também na comunidade dos santos. Meus irmãos, Paulo elencou aqui para nós 3 credenciais do verdadeiro cristianismo. A primeira credencial é o amor sacrificial aos santos. Se você de fato é um verdadeiro cristão, você vai amar as pessoas. Isso vai redundar em amor, em uma fé autêntica, prática. A segunda característica, a segunda credencial que Paulo utiliza é um conhecimento aplicado. Tendo em vista essas 2 credenciais, isso trará resultados para a vida dos líderes,
para a vida da comunidade cristã. Alegria, consolo, e o nosso coração será reanimado. Se você possui essas credenciais, você é desafiado a demonstrar essas ações com aqueles que machucam você. Da mesma forma que Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Estas são as credenciais do verdadeiro cristianismo. Que Deus tenha misericórdia de nós.